bem? Como vocês estão? Gente, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho por aqui, véspera de feriado, mas hoje também é véspera de missão e eu tô super animada. É muito legal acordar sabendo que tem missão nesse dia. E enfim, não vejo a hora. Dessa vez eu vou com a EMU, a Escola de Missões Urbanas. A gente vai pro Rio de Janeiro e eu vou hoje na quarta-feira à noite. Eu chego lá amanhã de manhã com a equipe e tudo mais. E a gente volta no domingo. Eu tô super animada com as coisas que Deus vai fazer lá. É um lugar que eu queria muito ir lá no Rio, que é a Lapa. Enfim, e aí eu quero documentar e gravar tudo pra compartilhar com vocês. Assim vocês também se sentem parte dessa missão. Todas as vezes que eu vou pra missão eu volto com 1 milhão de histórias pra contar. Então dessa vez essas histórias vão estar gravadas e registradas aqui. Você também vai poder fazer parte disso. E é isso, gente. Agora falta eu fazer tudo. Falta eu fazer mala, me arrumar. E a missão já é hoje à noite. Mas é isso, falta eu fazer tudo. Menos ir no mercado, porque isso eu já fiz. Fala oi. Oi. Eu sei como esse Rafael, porque acho que o senhor tá convidando só pra mim, mas não é pra mim, é pra ele. Aí eu fiquei desse jeito. Aí Oi, pessoal! Oi, pessoal! Essa é a falsidade do Instagram. Waking up to mercy, it's a new day. Won't let the worries get in my way. Ain't nothing gonna hold me down, 'cause it's a new day, a new day. I've got some life in my lungs, fire in my bones, keeping me burning. Still got a song in my soul that never gets old. Staring at the future and it looks bright. Thought it was a daydream, but it's real light. Listen to the birds singing in the sunlight. Since you open my eyes, came into my world, turning upside down. Everything is better now. Staring at the future and it looks bright. 'Cause you open my eyes. Waking up to mercy. Esse espaço aqui em 1558, se eu não me engano. Então esse lugar aqui é um lugar que respira, né? Sangue de cristão foi derramado por amor a Cristo. Então é um lugar muito especial. E a história do Brasil conta uma mentira, né? Que essas pessoas que vieram para cá, eles eram piratas, não eram huguenotes que fugiam de lá da França e vieram parar aqui, não é isso? Exatamente, isso aí mesmo. Então é um lugar que eu vou falar que é um ambiente sagrado, porque não é sobre os homens, né? Mas assim, foram sangues derramados, né? É a mesma coisa que Jesus fez, eles fizeram por amor ao Evangelho, por amor a nós. Pô, eu pensei que você ia falar que aquele... Ó, peraí, tem uma nota. Deixa eu mastigar. Tem uma nota assim. Ninguém quis comprar. Na hora que eu abro, todo mundo. Ó, todo mundo pincel aqui, ó. A pergunta que lá, usou seu carioquês? Que bom estar aqui com vocês, que bom foi passar esse tempo com esse grupo maravilhoso, né, amor? Que a gente possa ter outras oportunidades de estar fazendo outros trabalhos, e vai ser uma bênção vocês retornando, que a gente poder se ver lá na Lapa. A Igreja Batista Farol da Lapa ama vocês. Deus abençoe. Beijo.
Tchau, O pessoal. blog da Gabi, The Lasters. Meu Deus. Tchau, Pra casa. A Gi tá muito solista. E o Danilo? Tudo que eu me casa. Oi, gente, tudo bem? Gente, pra mim, chegou o momento mais especial do vídeo. Pra mim, o momento mais importante, que é o momento que eu vou contar pra vocês aqui, de câmera parada, os testemunhos, as coisas que eu vi, que eu vivi nessa missão. E como eu sou grata a Deus pelas coisas que aconteceram lá. Essa foi a minha 8ª vez em missão no Rio. O Rio de Janeiro é um lugar que eu amo, um lugar que o Senhor ama. E eu amo a missão no Rio, eu já vi coisas incríveis lá. Aprendi muito do Senhor no Rio de Janeiro. Mas dessa vez, essa foi a vez que eu trouxe mais testemunhos pra contar, sabe? Que eu cheguei literalmente, igual aquela passagem dos 70 discípulos que Jesus enviou, que chegaram falando: mestre, do seu nome nós expulsamos demônios e tal. E aí Jesus fala pra eles, né: não fiquem felizes porque os espíritos se submetem a vocês. Fiquem felizes porque o seu nome tá no livro da vida. Então, essa passagem, eu vivi ela de forma muito palpável, sabe? E foi uma missão muito especial pra mim. Foi muito especial pela igreja que eu conheci, pelos amigos que eu fiz lá, pelas pessoas que o Senhor me deu a graça de compartilhar o Evangelho. E foi uma missão, gente, muito intensa. Gente, muito intensa. Nessa missão eu vi coisas que eu nunca vi na minha vida. E eu vou contar pra vocês de forma geral, mas eu também vou contar um testemunho específico que me marcou muito e que, assim, é uma das histórias que eu vou levar pro resto da minha vida. Mas enfim, gente, nessa viagem, eu estive com a equipe 9, foi uma equipe incrível, maravilhosa. Foi uma equipe tão boa que a gente fez essa camiseta aqui. E aqui tem a foto de uma das pessoas em situação de rua, que um dos integrantes da equipe tirou essa foto. Ficou tão linda, tão significativa pra gente, que a gente colocou na camiseta. Aí tem aqui a igreja que recebeu a gente, Igreja Batista Farol da Lapa. Aqui os arcos da Lapa, o farol que essa igreja literalmente representa. Essa daqui é uma das frases que um dos integrantes da equipe, o Mike, sempre falava: tá de bagunça. Enfim, uma camiseta muito legal, porque essa equipe marcou muito a nossa vida. A gente aprendeu muito de Jesus uns com os outros. A igreja, gente, a Igreja Batista Farol da Lapa, é uma igreja que marcou a minha vida pra sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que eu penso neles, meu coração se enche de alegria e ao mesmo tempo de saudade. Que igreja, que irmãos. A missão do Senhor, ela nos dá esse privilégio, né, de conhecer mais uma parte da nossa família de Cristo. Mas quando eu conheço esse tipo de irmãos, essas igrejas que criam um vínculo muito significativo, muito verdadeiro com a gente, eu entendo um pouquinho mais das cartas de Paulo, quando Paulo escreve que tem saudade das igrejas. Acho que eu começo a conhecer um pouquinho desse sentimento, porque a Igreja Batista Farol da Lapa é uma igreja que recebeu a gente e que nos ensinou o que é o Evangelho em ação, sabe? O verdadeiro Evangelho em ação. Então, muitas saudades da igreja, da equipe. E nessa missão, gente, eu vi o Evangelho acontecendo, como eu disse pra vocês. Eu não consegui gravar esses momentos mais intensos por vários motivos. Um deles que eu tô aprendendo a gravar as coisas, mas por vários outros motivos, né? Principalmente porque eu não queria expor pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Existia um risco também, mas o que eu consegui captar, eu compartilhei com vocês. Mas enfim, gente, eu vou contar pra vocês de forma geral, mas também vou contar um testemunho específico, tá bom? E de forma geral, gente, nessa missão eu vi o Evangelho acontecendo. Sabe aquele versículo que Jesus fala que os sinais acompanharão aqueles que creem? E que no nome de Jesus expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos. A gente viu isso acontecendo. Essa foi a minha 8ª vez em missão no Rio. Eu amo o Rio de Janeiro de coração.
amo mesmo. Mas dessa vez eu vi coisas que eu nunca vi na minha vida inteira. A Lapa é um lugar muito específico no Rio de Janeiro, né? Um lugar muito turístico, que recebe muitos turistas, muitas pessoas. E esse lugar tem algumas peculiaridades, assim, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida inteira. Nem aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, nem no Rio de Janeiro. Tem algumas peculiaridades lá. E, consequentemente, um ambiente espiritual muito mais palpável, sabe? Um ambiente espiritual muito, muito real, assim, que você facilmente consegue sentir o que tá acontecendo lá. Então, consequentemente, a gente viu e viveu coisas que normalmente a gente não vê. E, assim, glória a Deus pela missão de Cristo, que nos permite experimentar esse tipo de coisas e ver o quão real é o Evangelho. Então, essa igreja, Batista Farol da Lapa, é uma igreja que é conhecida como a Igreja dos Mendigos, porque é uma igreja muito convidativa para as pessoas que vivem em situação de rua. Então, os irmãos daquela igreja, eles abraçam mesmo e eles levam o evangelho para fora das quatro paredes. Então, isso é algo muito intenso lá. Os irmãos, eles são ativamente irmãos que levam o evangelho, que fazem evangelismos. E ali, né, com as pessoas em situação de rua, porque ali, aos arredores da Lapa, tem muitas pessoas em situação de rua. E a Igreja Batista Farol da Lapa é, de fato, um farol naquele lugar. É uma igreja que fica ali mesmo, no meio, na concentração de tudo que acontece ali na Lapa. Então, essa foi uma das primeiras coisas que mais me impactou. Uma igreja que olha para as pessoas em situação de rua. Uma igreja que convida aqueles que ninguém convida. E, consequentemente, não torna o ambiente da igreja convidativo para essas pessoas. Então, o amor que eles têm por essas pessoas e a forma que eles evangelizam. Gente, era surreal. Eu tô acostumada com outro tipo de evangelismo, com outro tipo de ambiente, né? Então, por exemplo, quando eu estou na África, o que a gente entende? Que a gente precisa ser uma resposta de amor para as pessoas lá na África, né? Muitas pessoas ali em situações muito tristes. Então, eu estive em ambientes, em lugares que as pessoas passam fome, que as pessoas, né? Enfim, então nós éramos ali uma resposta do amor de Deus. Então a gente abraçava, a gente chegava falando, olha, Deus ama você, Deus te vê. Desse jeito, sabe? Nesse ritmo. Lá na Lapa, nós estávamos num ambiente espiritualmente hostil, porque eu já vou contar pra vocês o porquê. Nós estávamos evangelizando pessoas com garrafa de pinga na mão, com garrafa de cachaça na mão, presas no vício, e era nítido que elas não viam a situação que a gente via. Então os irmãos lá nos ensinaram a evangelizar com ousadia. Sabe o que é essa ousadia? Sem medo. Então, no primeiro dia que eu vi de evangelismo, eu fiquei assim, em choque de ver alguns irmãos, algumas irmãs pregando com toda ousadia para as pessoas que estavam ali com garrafa de pinga na mão, presas no vício e falando sem medo, sabe? Falando, olha, Deus, ele ama você e não é essa vida que Deus tem para você. Isso que você tá fazendo vai te levar pro inferno, sabe? E se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus tem vida em abundância para você e tal. Então ele falava a palavra e eu ficava, uau, que ousadia é essa? Então foi muito especial para mim ver pessoas pregando com toda ousadia, sabe? Pregando o evangelho aqui, ó, sabe? Real, real, real mesmo, sem filtro. E foi muito legal ver a ousadia que essas pessoas têm, a autoridade que essas pessoas têm, principalmente também para expulsar demônios. Então, no primeiro dia que a gente chegou ali na Lapa, a gente chegou na quinta-feira, de manhã, né? Lá na igreja, aí os irmãos da igreja foram buscar a gente. E a gente chegou lá na Lapa antes do almoço. E aí a gente teve um tempo de oração, um tempo que o pastor ministrou na nossa vida. E aí a gente foi só fazer o reconhecimento do lugar. Então a gente só foi andar lá na Lapa pra ver o que nos espera, sabendo que a Lapa é o que é, de fato, a Lapa à noite. Mas de dia a gente foi só dar uma andada ali no local e ver o local. Quando a gente chegou na igreja de novo, a gente só deu uma volta. Já apareceu um homem
possesso, e ali manifestando e tal. E aí todo mundo ficou meio assim, em choque, né? E os irmãos da igreja, o pastor e uma irmã foram lá e oraram, expulsaram os demônios. E a gente ficou tipo, uau, né? Nossa missão realmente começou. E aí a gente já ficou muito em choque, assim, porque muitos de nós, a gente não é acostumado a ver, né? Esse tipo de coisa acontecendo mais. E a gente viu e falou, uau, real, isso acontece, né? O nome de Jesus tem poder. Então, isso aconteceu algumas outras vezes também. A gente colocava o pé pra fora da igreja, o pastor não deixava a gente ir sem antes orar, porque a gente real dependia do Espírito Santo. Então, teve uma vez que a gente saiu pra ir pra um outro lugar fora da Lapa, e a gente andando ali, uma mulher já possessa, ela parou a gente, sem saber que a gente era, sem saber de onde a gente veio. Ela já só chegou falando, vai embora daqui, vai embora da Lapa, não sei o que. E eu falei, esse papo aí eu conheço. E a gente conversou com ela conseguiu orar, conseguiu falar o nome de Jesus, falou algumas coisas ali bem estranhas, que era estranho, porque ela mesma sabia nomear os espíritos que estavam agindo na vida dela. Então teve uma hora que um dos meninos se apresentou e ela falou algo muito absurdo. E aí ela voltou meio que ela falou assim, nossa, desculpa, gente, é o espírito de confusão. Então, assim, umas situações muito bizarras, assim, sabe? Mas naquele momento ela não manifestou, a gente orou por ela. E a gente ficou tipo, uau, né? Então, essas coisas são reais, essas coisas acontecem. E bem ali do lado, pertinho da igreja, só subindo a rua, tem, né, o santuário de Zé Pilintra. Então eu vi ali coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Aqui no estado de São Paulo, no lugar que a gente mora, esse tipo de coisa é ainda muito oculto, sabe? Os templos dessas outras religiões ainda são bem fechados, né? Então a gente não vê muito esse tipo de coisa. Lá, as pessoas iam, ofereciam as coisas, assim, a céu aberto, sabe? Na frente de todo mundo. Alguns dos meus amigos que estavam comigo na missão, eles chegaram a ver pessoas incorporando no meio da rua, sabe? Isso não é um aspecto geral no Rio de Janeiro, como eu disse pra vocês. Eu já fui pro Rio outras vezes. Essa foi a minha 8ª vez no Rio e eu nunca tinha visto isso, né? Então é um local específico que esse tipo de coisa acontece. Eu me recuso a dizer que isso é algo que acontece, que é algo do Rio de Janeiro. A gente sempre declara palavras de bênçãos, porque o Rio é um lugar que o Senhor ama. O símbolo do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Então a gente sempre declara que o Rio pertence a Jesus. E não é esse lugar, não é essa situação que define o que é o Rio de Janeiro, né? Estou contando pra vocês porque eu nunca tinha visto isso, nem aqui, nem nas outras vezes que eu fui pro Rio. Só nesse local específico mesmo, porque lá tem um santuário de Zé Pilintra e tem a representação de outras entidades lá também. E é curioso, porque essas entidades que eu via representada lá, eu via o reflexo disso nas pessoas lá. Então, quando uma pessoa manifestava na rua, uma outra mulher que a gente começou a conversar com a gente como se fosse criança, agindo como criança, com uma voz de criança, e tinha aquele demônio lá, aquela entidade lá, que é representada pela figura de uma criança. Tinha a representação de pombagira lá nessa rua, então a gente via muita promiscuidade acontecendo lá. Muitas coisas acontecendo lá, porque eu nunca tinha visto na minha vida inteira, assim, tamanha promiscuidade mesmo, sabe, de ver pessoas em baile funk e outras coisas acontecendo na rua que foram bem difíceis de ver. Então, eu vi essas coisas acontecendo, mas existe uma igreja lá, que é luz naquele lugar, e que as trevas não prevalecem sobre o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus foi anunciado lá. Falamos de Jesus, uma situação que aconteceu quando a gente estava andando à noite lá na Lapa, e a impressão que a gente tinha era que as pessoas não estavam vendo a mesma coisa que a gente estava vendo, sabe? E era desesperador isso. Mas, e uma das situações que aconteceu nesse momento foi, a gente estava passando lá e um dos meninos estava promovendo ali uma festa que estava acontecendo, um baile, uma festa, não entendi muito bem o que era.
E aí ele falou, olha, pode entrar lá no baile, tá bom? É grátis pra entrar e tal, meio que chamando a gente pra ir. Eu falei, não, obrigada, mas Deus abençoe e Deus ama você. A primeira reação desse menino foi começar a rir, só que ele não ria de deboche ou por mal. Ele ria porque ele tava surpreso. E aí ele perguntou, quê? E eu repeti pra ele da mesma forma. Eu falei, não, obrigada, mas Deus abençoe e Deus ama você. E ele riu de novo, mas com surpresa, sabe? Tipo, como se ele nunca tivesse ouvido. Ele não esperava ouvir isso, com certeza não. E aí ele falou, obrigada, meio que sem saber como reagir. Então o nome de Jesus foi anunciado lá. A gente encontrou pessoas que não temiam a Deus, que não queriam saber de Deus. Mas o nome de Jesus foi anunciado e outras pessoas, elas queriam sim ouvir de Jesus, aceitaram oração, outras não aceitaram no momento que a gente estava lá, mas pediram pra gente orar por elas depois. Pessoas em situação de rua que querem sair dessa situação aceitaram que a gente orasse por eles e continuam frequentando a igreja, recebendo o discipulado. Porque a gente sabe que existe todo um trabalho, né? Não é só, às vezes a pessoa quer sair, mas ela não consegue por vários fatores, né? Vício, outras condições, mas a igreja tá sempre aberta para eles. Tem culto, tem discipulado e eles frequentam esses lugares, frequentam o discipulado. Então existe lá uma igreja anunciando de Jesus, amando essas pessoas, cuidando dessas pessoas, alimentando também essas pessoas. Então sempre que tem culto, tem uma refeição que é oferecido para eles, né? Um lanche que é oferecido para eles. Então, isso é muito legal. E a situação específica que eu quero contar para vocês é uma situação que aconteceu antes da gente vir embora, no domingo de manhã, antes da gente ir embora. Então, a gente arrumou todas as nossas coisas e a gente organizou o culto, né? Então, os louvores, a palavra, era tudo com a gente, inclusive a recepção. Nesse dia, eu estava servindo na recepção. E 8 horas da manhã, a gente levantou na porta da igreja e ficou lá na frente recebendo as pessoas que estavam chegando pro culto de manhã. E aí, gente, do nada, chega um homem desesperado, falando, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu acabei de levar uma facada. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu acabei de levar uma facada e tal. A gente ficou em choque. Sem saber o que fazer. E aí, a hora que a gente caiu em si, a gente falou, não, senta. Tem que estancar o sangue e tal. As costas dele tava sangrando. Ele tinha levado uma facada nas costas. Aí, gente, foi um desespero. E tudo que ele falava, eu quero sair dessa vida, eu vou sair dessa vida e eu vou entregar minha vida pra Jesus, eu vou sair dessa vida. E ele começou a pedir pra falar com a mãe dele. E aí ele conseguiu falar com a mãe dele pelo meu celular. E enfim, ele ficava falando o tempo todo, eu quero sair dessa vida e eu vou entregar minha vida pra Jesus. Jesus salvar minha vida, eu vou entregar minha vida pra Jesus. E as costas dele sangrando, o pessoal estancando sangue. É claro, né, a gente ficou com ele, conversou com ele, perguntou o nome dele. Enquanto isso, outras pessoas estavam chamando socorro e tudo mais. E tudo que ele falava era, vou sair dessa, eu vou entregar minha vida pra Jesus. E ele começou a contar a história dele, de que ele tinha se separado da esposa dele, mas que a esposa dele estava grávida do segundo filho deles e tal. E que ela não queria que ele estivesse ali. E ele contou pra gente o que ele fazia e qual era o cargo dele na boca de fumo e tudo mais. E, gente, o socorro chegou, falou que se tivesse sido um pouco mais pra baixo da coluna, nas costas dele, tinha pegado o pulmão. Então foi um mega livramento, assim, a gente crê no plano que Deus tem pra vida dele. E, enfim, ele foi, né? Ele foi pro socorro. E isso me fez pensar muito no culto. Então, enquanto isso estava acontecendo, os nossos amigos estavam lá ministrando, só tu és santo, e os louvores que a gente canta geralmente na igreja. E eu fiquei pensando, fiquei assim, Deus, existem pessoas que estão exatamente assim, desesperadas pelo Senhor, desesperadas por serem libertas e por viverem aquilo que só o teu nome pode fazer. E quando elas procuram o Senhor, elas encontram. E aí, gente, pensa como que eu fiquei o resto do culto, né? Desesperada. Eu tinha acabado de ver um homem que tinha levado uma facada, implorando pela vida. E eu fiquei pensando na compaixão que Jesus sente por ele. E aí a gente orou por ele, obviamente.
Voltamos pra casa, passou-se uma semana e tudo aquilo no nosso coração, a gente processando tudo. E aí no domingo, no outro domingo, cada um nas suas casas, todos nas suas cidades, a gente recebe no grupo que a gente tem o testemunho. O pastor mandou pra gente a foto desse homem na igreja. Uma semana depois, ele voltou pra igreja que a gente tava lá, que ele encontrou, e ele entregou a vida pra Jesus, assim como ele tinha falado, que Deus ia tirar ele dessa e que ele ia entregar a vida pra Jesus. E glória a Deus por isso. Então, gente, esse testemunho me faz pensar muito, 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 sabe? Na resposta que a gente precisa ser pra esse mundo que tá exatamente como esse homem, implorando pela vida, implorando por salvação. E quando eles procuram Jesus, eles encontram, sabe? E que privilégio a gente ser essas pessoas, sabe? Que vão estender Jesus, que vão estender graça para essas pessoas, sabe? E a gente precisa, real, pegar essa responsabilidade, sabe? De ser alguém que vai estar ali. Quando alguém procurar Jesus, a gente vai estar ali para apresentar ele, sabe? E ver esses testemunhos, e viver esses testemunhos. Então essa missão, gente, foi muito intensa. Foi muito especial também. Tenho saudades dessa missão. Tenho saudades da equipe, da igreja. E eu sou grata ao Senhor pelo privilégio de ser parte da missão dele. De ver essas coisas acontecendo, sabe? É um privilégio meu ter sido convidada por Jesus para ser parte dessa missão, da missão que é dele, de ver coisas que a gente não veria numa vida normal, né? E glória a Deus, porque eu acho que eu preciso mais da missão do que a missão precisa de mim, sabe? E Deus sabe disso. Então, enfim, a graça de Deus na minha vida, de me deixar ver essas coisas e agora contar pra vocês essas histórias. E, enfim, gente, foi incrível. Essa missão já passou algumas semanas atrás. A semana retrasada, vivemos a formatura da EMU. Então, foi muito legal. Eu consegui filmar um pouquinho pra vocês e vou compartilhar com vocês nos próximos minutos um pouquinho de como foi a formatura também. E é isso, gente. Deus abençoe e até mais. Meu Deus! Meu Deus!